Então, novamente, bom dia a todos. Hoje, dia 18 de setembro de 2020, 8 horas e 5 minutos, nós vamos dar início aí à nossa aula de matemática. Na aula de ontem, nós começamos a correção das atividades da semana 1 do volume 4 do nosso PET. Hoje estamos em poucos, mas nós já vamos começar, viu, Isabela? Só nós dois mesmo. Fazer o quê? Os alunos não estão vindo, mas a gente vai dar início. Isabela, dá preferência aí se quiser fazer alguma pergunta para abrir o microfone, tá? Porque na hora que eu ponho a tela aqui, eu não vejo o chat. O chat está funcionando. Pode enviar mensagem, presença. Ok. Na aula de ontem, nós paramos no exercício de número 6. Nós estamos vendo aí a parte de PA, progressão aritmética. Na aula de ontem, a gente fez para encontrar o termo de uma PA, utilizando o termo geral, a fórmula do termo geral, que é essa daqui. Cadê ela? É essa fórmulazinha aqui que nós utilizávamos na aula de ontem. O Luiz entrou, mas não entrou. Então, ó. Bom dia, Ana Luísa. Tudo bem? A forma para encontrar o termo geral, de uma PA é essa daqui. Deixa eu projetar ela aqui melhor. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, em que esse aqui é o enésimo termo. Esse N ele vai representar algum número, representar uma posição do número dentro da sequência. Então, por exemplo, se eu quiser encontrar o terceiro termo da sequência, o N será igual a 3. O sétimo termo, o N igual a 7. E esses termos são obtidos a partir do primeiro, mais N menos 1, ou seja, o antecessor de N vezes uma razão. Vimos que a definição da progressão aritmética, ela é uma sequência onde os termos são obtidos. O termo seguinte é obtido a partir do termo anterior de uma razão. Bom dia. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bom com você? Tudo ótimo. Esse aí é o Jefferson, ele é aluno lá do Instituto Federal, tá? Ele entrou agora, ele está cursando licenciatura em matemática também, e ele é meu estagiário, tá? Então ele vai acompanhar aí as nossas aulas. Desde o ano passado ele já acompanhava as minhas aulas no período noturno, agora ele vai estar acompanhando também de manhã. Bem-vindo, viu, Jefferson? Muito obrigado, boa aula. Obrigado. Estamos com poucos aqui, tá? Só a Ana Luísa e a Isabela. Vamos ver se vai chegando mais no decorrer da aula. Esse de manhã tem um probleminha, Jefferson, porque eu estou de emprego, Então eu só a aula até no máximo 9h30 da manhã, para poder entrar no outro cargo. Então, os demais professores jogaram as videoconferências, as aulas, todas a partir das 10 horas. 10 ou 9 horas, não sei. Então, eu sou o único professor que dou aula às 8. Então, acaba que, assim, não acorda muito para vir para minhas aulas, não. Mas, estamos aí. A gente vai dar sequência no mesmo conteúdo que a gente estava vendo ontem, que é progressão aritmética. Então, já vimos o termo geral, vimos a definição, e para a aula de hoje, a gente inicia a soma dos N primeiros termos, tá? Deixa eu colocar aqui no exercício número 6. O que significa isso, gente? Até estava montando aqui uma planilha mais coloridinha. Observe que em cada coluna aqui, nessa coluna E, tá? Eu tenho uma sequência de números. Vou colocar uma razão aqui qualquer, 2. E o primeiro termo deixa o número 1 mesmo. Então, observe que eu tenho
o termo seguinte, ó, ele é obtido a partir do anterior, acrescido da razão. Então, o 3, ele é esse anterior, que é o número 1, mais 2. 3. O 5 é o 3 mais 2. 7 é o 5 mais 2. E por aí vai, tá? Então, a gente utiliza o termo geral para identificar o termo da minha PA. Um outro conceito que a gente tem é a soma dos primeiros termos, né? A soma até esse valor, ok? Então, observem, ó, a soma até o segundo termo, ela é a soma do primeiro com o segundo. Então, 1 mais 3 vai dar 4. 1 mais 3, 4, mais 5, 9. É a somatória até o terceiro termo. Só que a gente não faz essa soma manualmente. Como a gente tem um padrão, né? A nossa PA, ela segue uma lógica, a gente consegue pensar numa forma geral para calcular os N primeiros termos dessa PA. E essa fórmula, ela é obtida a partir do seguinte raciocínio. Olhem lá na apostila de vocês, ó. Eu tenho aqui uma sequência numérica de 1 até 100. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no número 100. Mas atentem que, ao somar o primeiro termo, né, esse número 1, o número 1, com o último termo, ó, número 1, com 100, eu vou obter 101. Ao somar o segundo menor termo com o segundo maior termo, também 101. O terceiro com o terceiro, 101. Então, esse padrão ele se mantém por toda a PA, por toda a progressão aritmética. A soma desses correspondentes aqui vai dar sempre o mesmo valor. Ora, é só eu dividir, então, a minha PA ao meio, eu divido ela em duas. Se ela tem 100 elementos, 100 termos, eu vou ter 50 parcelas, né, dessa somatória. Então, é só eu fazer 50 vezes 101. Eu somo o primeiro com o último e multiplico pela metade do total de termos. E aí eu obtenho a fórmula geral do somatório de uma PA, que está aqui na apostila de vocês, ó. Essa é a formulinha que a gente vai utilizar. O SN, onde N indica o número de termos que eu estou somando, né, o somatório desse número de termos, é obtido a partir do primeiro termo, o valor do primeiro termo, somado ao valor do último termo que eu quero somar, vezes o número total de termos dividido por 2. Tá? Então, esse N dividido por 2, na verdade, é a metade do total de termos. Essa é a formulinha que nós vamos utilizar aí para resolver esses exercícios da segunda parte da semana 1. Então, ó, determine, exercício número 6, a soma dos 11 primeiros termos da PA. 5, 8 e por aí vai. Só que, observem que eu não tenho aqui o valor do 11º termo. E eu preciso desse valor para poder jogar aqui na fórmula do somatório. Então, o que eu tenho que fazer? Antes de aplicar essa fórmula, eu vou encontrar o 11º termo, utilizando a fórmula do termo geral, que foi o conteúdo da aula de ontem. Então, ó, utilizando a fórmula do termo geral, para achar o 11º, eu pego o primeiro elemento, mais 11 menos 1, né, no caso o antecessor desse daqui, que vai ser 10, e multiplico pela razão. Como que eu sei que a razão é 3? Porque está aumentando, né? De 5 passou para 8. Então, se a gente fosse pensar, viria 5, 8, 11, 14 e por aí vai, tá? Porque ela vai sempre de 3 em 3, ok? A razão é 3. Fazendo a continha, ó, 3 vezes 10, 30, 30 mais 5, 35. Então, significa que o 11º termo vale 35. A gente pode conferir aqui, ó. Cadê? 5 de 3 em 3. A razão é 3 e o primeiro termo é 5. Então, a gente consegue ver por aqui, por essa planilhazinha, que o 11º termo vale 35. Se eu vier somando manualmente 3 em 3 aqui, ó, o 11º termo é 35. Agora eu consigo fazer a somatória, né?
Como que eu vou fazer essa somatória? Utilizando essa fórmula. 5 mais 35, que é o 11º termo, vezes 11, que é o número de termos que eu estou somando, dividido por 2. 5 mais 35, 40. 40 vezes 11, 440, dividido por 2, 220. Então, a somatória dos 11 primeiros termos é 220. Que a gente também pode conferir por aqui, ó. Eu utilizei algumas formulinhas aí do Excel para mostrar para vocês que é 220. Temos dúvidas? Vamos para frente, então. Ninguém falou nada aqui no chat. Exercício de número, ainda no número 1, letra B. A soma dos 9 primeiros termos da PA. Menos 5, menos 10, por aí vai. Observem que essa PA, ela está diminuindo de 5 em 5, né? Porque eu tenho aqui números negativos. Então, é menos 5, menos 10, menos 15, menos 20 e sucessivamente. Primeiro, encontra o nono termo. Temos que encontrar esse nono termo para depois aplicar a fórmula do somatório. Então, só usar a fórmula do termo geral. 9 menos 1, 8. A razão, vimos que é menos 5, né? Porque está diminuindo aqui, ó. De menos 5 passou para menos 10. 8 vezes menos 5, menos 40. Menos 40, menos 5, menos 45. Então, o nono termo vale menos 45. Substituindo na fórmula do somatório, fica menos 5 menos 45, menos 50. Vezes esse número 9, que é o número de termos, depois divide por 2. Então, menos 50 vezes 9, menos 450. Dividido por 2, menos 225. Então, basicamente, esse exercício é a aplicação direta da fórmula. É só ficar repetindo aí essa formulinha. Ainda não entrou. Letra C. A soma dos 6 primeiros termos da PA, em que o A1, né, o primeiro termo, vale menos 9 e a razão vale 7. De novo, usa a fórmula do termo geral. Primeiro termo, menos 9. 6 menos 1 vai dar 5. E a razão é 7. Aqui ele até já falou os valores, é só aplicar mesmo. 5 vezes 7, 35. 35 menos 9, 26. Então, observem que essa PA, ela é crescente, né? A razão dela é positiva. 7 com 9. Então, a razão dela é 7, só que o primeiro termo é menos 9. O que acontece? O menos 9 mais 7 estava lá embaixo, no menos 9. Aí ela está subindo. Subiu 7 degraus, parou no menos 2. Mais 7 degraus, parou no 5. Mais 7 degraus, parou no 12. E assim sucessivamente. Quero encontrar a soma dos 6 primeiros termos. Então, eu acho o sexto termo, que é 26. Isso mesmo. Depois só ver o somatório deles. Ó. Somo 26 com 19. Todos esses daqui. Quando eu somo isso daqui, eu vou obter 51. Vamos ver pela fórmula. Primeiro termo mais o sexto termo, menos 9 mais 26, 17. 17 vezes 6, 102, dividido por 2, 51. Só aplicar. Letra D. Aqui a gente tem uma diferença. Né? Aqui ele diz que o número, ele pede para você encontrar o número de termos em que a somatória resulta em 710. A somatória dá 710. O primeiro termo vale 7. E o último termo dessa somatória dá 64. Então, tem uma sequência, né, que ela vai... Vou colocar aqui, ó. Vermelha. O primeiro termo é 7. Aí eu tenho vários termos aqui, só que eu não sei quantos eles são. Tá? Eu não sei quantos eles são. E aqui no final dá os 64. Tá?
A somatória de todo mundo aqui, ó, desses todos, tem que dar 710. Qual é a posição desse número aqui? Será que ele é o terceiro número? O quinto? O décimo? Vamos descobrir, utilizando a fórmula do somatório. Ó, a soma dos n primeiros termos é igual ao primeiro termo mais o último, vezes a posição do último termo, dividido por 2. O somatório eu sei que dá 710. O exercício falou. O primeiro termo vale 7, o último vale 64. Aqui, ó, a gente pode... Vou transformar esse 710 em uma fração. Fica 710 sobre 1. Para que eu estou transformando isso? Só para você poder ver que eu vou multiplicar cruzado. Né? Eu vou multiplicar esse 710 vezes o 2. E esse número 1 vezes essa parte toda aqui. Só que 1 vezes tudo isso é a mesma coisa, é tudo isso. 1 vezes qualquer número é o próprio número. Então fica, ó, 7 mais 64, que multiplica n, igual a 710 vezes 2. 7 mais 64 dá 71, né? 6, 70, com mais 1, 71. 710 vezes 2, 0, 2, 14. 1420. O 71 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Tá? Então, o n é o número 20. Ou seja, existem 18 números aqui, ó, entre esse 7 e o 64. Porque esse é a posição de número 20. Tá? Esse é o primeiro, esse é o 20º, então tem 18 aqui dentro. Dúvidas com o exercício de número 6? Não, meninos, tranquilo? Vamos dar aula online, é isso, viu, Jefferson? A gente tá aqui, não sabe se tem alguém ouvindo. De vez em quando eu peço pra eles darem um oi aí no chat pra eu ver se você está aí. Quem tiver aí, dá um oi aí no chat, por favor. Tem que fazer isso, porque eu mesmo já fiz isso, até no meu curso que eu faço lá. Eu faço uma especialização, tem dia que a aula é enjoada e eu deixo a aula correndo lá e vou fazer outras coisas. A Ana Luísa tá aí. Muito bem, Ana Luísa. Vamos ver quem mais. Isabela? Franciele tá aí também. Só esperar a Isabela, vamos ver. Um pouco ela responde. Vamos pro próximo exercício. Franciele, seu pai te contou que eu falei com ele? A gente teve que ligar aí, eu fiquei responsável por ligar para os alunos da sala de vocês, viu, Franciele? Da sala da Ana Luísa. Aí eu falei com o seu pai. Mas o seu tá tudo em dia. Exercício número 7. Um ciclista exercita-se 5 horas por dia, percorrendo 42 quilômetros na primeira hora, 38 na segunda, 34 na terceira, e assim por diante. Então, observa que à medida que ele vai ficando, o tempo vai passando, ele vai ficando mais cansado, aí ele percorre menos quilômetros nessa hora seguinte. Então, está diminuindo aí. Aí o exercício pede, nessas condições, quantos quilômetros ele percorrerá na quinta hora? Né? Seguindo esse padrão aí, essa progressão aritmética, quantos quilômetros ele percorrerá na quinta hora? E na letra B, por dia, né? Depois das 5 horas, quantos quilômetros ele terá percorrido ao todo? Aí a gente tem 2 jeitos de resolver o exercício. O primeiro, que é a forma até mais simples, né, da gente pensar, é eu fazendo mesmo a sequência, né? Como ele está percorrendo, ó, de 42 para 38, 4. De 38 para 34, 4. Está passando de 4 em 4. Então é só eu fazer, ó, na primeira hora 42, menos 4, 38, menos 4, 34, menos 4, 30, menos 4, 26. Então esse A5, né, significa primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora, quinta hora. Na quinta hora, ele percorreu 26 quilômetros, é isso? É, 26 quilômetros. Nossa, muita coisa, né? Com uma hora só, gente. O que é isso?
Aí, ou você pode utilizar, se você não quiser fazer essa forma, que eu acho até mais simples, você pode utilizar a fórmula do termo geral da PA, que diz o seguinte, ó. Para encontrar o quinto termo, você parte do primeiro mais o 5 menos 1 vezes a razão. Por que a razão está menos 4? Porque está diminuindo. Ele está diminuindo. Essa é uma PA decrescente. Está diminuindo os valores. Então fica 5 menos 1 dá 4. 4 vezes menos 4, menos 16. 42 menos 16, 26. Chegamos aí no mesmo valor. Tá? Você pode escolher qual resolução você prefere. Obtendo o quinto termo, é só eu somar tudo aqui, ó, para saber quanto que ele andou no dia. Então você também pode fazer um usozinho até de uma calculadora e faz aí, ó. 42 mais 38 mais 34 mais 30 mais 26. Ele percorreu 170 quilômetros em 5 horas. Ou, se preferir, utilize a fórmula do somatório, que vai ser 42 quilômetros, que é o primeiro termo, mais o quinto termo, né, a quantidade que ele percorreu na quinta hora, 26 vezes 5. Observe que aqui é 5, na mesma cor, por conta disso daqui, ó, desse índice 5 aqui, tá? 42 mais 26, 68. 68, para ficar mais fácil, eu dividi por 2, né? 68 por 2, 34. 34 vezes 5, 170, tá? Então, ele percorreu 170 quilômetros nesse dia. Exercício de número 8. Também muito semelhante aí ao anterior, né? Márcio quer treinar para disputar uma corrida. Ele programa correr 500 metros no primeiro dia e, a partir do segundo dia, correrá 250 metros a mais do que havia corrido no dia anterior. Cumprindo essa programação, quantos quilômetros no total ele terá percorrido em 30 dias? É um pouco diferente porque no exercício anterior, à medida que o tempo passava, né, que a hora passava, o ciclista diminuía a quantidade de quilômetros percorridos. Aqui, à medida que o tempo passa, que vai mudando os dias, ele percorre a mais. Então, essa é uma PA crescente. Vamos lá. Como ele está pedindo aí ao final de 30 dias, eu tenho que saber quanto que ele estará correndo no 30º dia. Observem que para esse exercício, fazer essa continha manualmente é mais chato. Vai dar um pouco mais de trabalho. Você vai ter que ficar somando 30 termos. Já é muito número. Então, o melhor é fazer uso da fórmula. Para encontrar o 30º termo, utilize o termo geral aí da PA. 500, que é o valor inicial que ele percorreu no primeiro dia, mais 30 menos 1, que aqui é 30, que a gente vai usar o antecessor, vezes a razão. Atentem que a razão é o valor que vai sendo acrescido dia a dia. 29 vezes 250, 7.250. Então, multiplico esse valor aqui pela razão. E depois eu somo ao que ele percorreu no primeiro dia. Totalizando, então, 7.750. O que isso significa, esse valor? É o total? Não. Esse valor é o que ele vai percorrer no 30º dia. Ele estará correndo 7.750 metros após esses 30 dias. Ao todo, quanto que ele percorreu? Utilize aí a fórmula do somatório, que diz o seguinte. Me diz a fórmula, achei que alguém tinha escrito alguma coisa no chat aqui. Ah, Isabela apareceu. Do somatório diz que eu pego o primeiro termo, o A1, somo com esse 30º termo aqui, o último da minha sequência, vai dar 500 mais 7.750, dá 8.250. Multiplica por 30, o total de dias percorridos. E depois divide por 2. Simplifiquei aqui, ó. 30 por 2 deu 15. Multiplicando
8.250 por 15 vai dar 123.750 metros. Professor, mas não tem essa opção aqui. Por quê? Porque o exercício está pedindo em quilômetros. Mas a gente fez a conta em metro. Aí é só converter de metro para quilômetro. E lembrar, né, que 1 quilômetro possui 1.000 metros. Ok? Então é só dividir isso daqui por 1.000. Tá? 123.750 dividido por 1.000 vai dar 123,75 quilômetros. E a opção correta é a letra C. Só de ver aqui, né? Ainda que você pare aqui no metro, ó, 123 já dá para saber que é isso, né? Os outros valores não correspondem aí. Olha que legal também, ó. Ele colocou o valor aqui agora que eu vi. A primeira alternativa, né? A letra A, ele colocou o valor do 30º dia, para a pessoa já ir direto, achar que é A e errar. Um pegazinho. Exercício de número 9. Ah, esse exercício aqui é viajado, viu? Uma coisinha, mas é tão simples. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas. Você pega a carta e vai dividir elas em 7 colunas lá na sua mesa. A primeira coluna tem uma carta. A segunda tem 2. A terceira tem 3. A quarta tem 4. Já deu para entender que isso vai ser seguido sucessivamente até a 7ª coluna, que vai ter 7. O que forma, né, as cartas que sobram vão formar um monte. São as cartas não utilizadas. A quantidade de cartas que forma um monte então, quantas cartas não serão utilizadas aí nessas colunas? A coisa mais prática, né? O exercício do Enem, ele geralmente vem com esses textos grandes, né? Essa historiaiada toda aí, mas dá para ele ser um pouco mais objetivo. O que ele está pedindo? Para a gente encontrar quantas cartas vão ficar no monte. Então, basta eu fazer o total de cartas, que são as 52, menos o total de cartas da primeira coluna, que é 1. Da segunda coluna, 2. Da terceira, 3. Da quarta, 4. Da quinta, 5, 6 e 7. Somando aqui, ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 6, 21. 21 mais 7, 28. Então, sobre a mesa, né, formando aí essas colunas, eu tenho 28 cartas. Substituindo, 52 menos 28, sobram no monte 24 cartas, que é a letra B, a resposta aí desse exercício. Se você quiser utilizar a fórmula do somatório, ela também é simples, ó. Você vai pegar o primeiro termo, acrescer do último termo, somar ao último termo aqui. No caso, o 7º termo. Depois multiplica por 7. Então, o primeiro termo é o número 1, que é a primeira coluna. O último termo, 7. 1 mais 7, 8. 8 vezes 7, 56. 56 dividido por 2, 28. Só que observem que 28 é o total de cartas sobre a mesa, e não que está no monte. Para achar o do monte, eu tenho que fazer o total das cartas, que são 52, menos o somatório, menos essas 28. Então, 52 menos 28, 24, tá? São duas formas aí diferentes de resolver o mesmo exercício. Beleza? Dúvidas? Comentários? Sugestões? Não? Então, vamos para frente. Exercício de número 10. Exercício de número 10. Também do Enem. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas
que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então, ó, tem um quadrinho aí, significa que em 2012 foram produzidos 50,25 toneladas de arroz. Em 2013, foi produzida 51,5. Em 2014, 52,75. Em 2015, 54. Observem, né, que está aumentando de um ano para o outro um total de 1,25 toneladas. Né? A cada ano que passa, aumenta 1,25 toneladas. Ó. Mais um deu 51, mais 25 deu 50. Mais um 52, mais 25, 70. Então, a razão dessa PA, ela é de 1,25, ok? Que é o que está aumentando aí. A quantidade de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 até 2021 será... Então, o que ele está pedindo? Ele pede a somatória aí desses termos, né, de todos esses termos dessa PA. A primeira coisa a fazer, como foi feito em vários exercícios anteriores aí no decorrer da aula de hoje, é identificar quem é esse 10º ano, né? Quanto que vai estar sendo produzido em 2021. Essa é a pergunta. Eu tenho o primeiro valor em 2012, 50, no segundo, 51,5. Quanto que vai ser no 10º ano? Por que eu estou dizendo no 10º? Porque, ora, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, o ano de 2021 corresponde a um período aí de 10, né, 10 termos. Ele é o 10º termo. Então, achamos a razão, como eu já havia comentado, é 1,25. Você pode obter essa razão subtraindo, né, esse valor, pega esse valor e subtrai o valor anterior. Isso é a razão, tá? 1,25. Joga na fórmula. Para achar o 10º termo, então, basta eu fazer o primeiro, A1, 50,25, mais N menos 1, que dá 9, vezes a razão 1,25. 9 vezes 1,25, 11,25. Somando ao que foi produzido no primeiro ano, obtivemos aí, no ano de 2021, uma produção de 61,5 toneladas. Ok? É isso que o exercício está pedindo? A produção em 2021? Não. Ele pede a somatória de todas essas produções aí nesse período. Então, eu tenho que fazer somatório dos 10 primeiros termos, que é o primeiro, 50,25, mais o 10º termo, que é 61,5, vezes 10 dividido por 2. Já resolvi aqui, ó, 10 dividido por 2 vai dar 5. 50,25 mais 61,5, 111,75. Vezes 5, 558 toneladas. Então, essa é a produção no decorrer desse período. E a resposta correta é a alternativa D, do exercício de número 10. Tranquilo? Ui, gente, o que eu fiz? Tinha fechado aqui, mas não. Ó, quero comentar com vocês rapidamente sobre os exercícios da semana que vem. Então, dentro desse conteúdo, né, que nós estamos vendo, esse tópico chamado sequência, vou escrever aqui. Nós estamos estudando conteúdo de sequências. Existem, e vimos que sequência nada mais é do que um ordenamento numérico que tem uma lógica, né? Que faz um sentido. Dentro desse ordenamento lógico, nós temos dois tipos especiais de sequência, que é a PA, né, a progressão aritmética. Está muito grande essa letra aqui, deixa eu diminuir. A progressão aritmética
E o outro tipo, que é a PG, tá? Que nós chamamos que é a progressão geométrica. Ok? Qual é a diferença da PA com a PG? Na PA, a nossa razão, né, o valor que vai sendo aumentado, ele é somado ao termo anterior. Então, eu tenho uma somatória, tá? Ó, esse termo aqui, 3 e 0. Ele está aumentando de 3 em 3, ó, 0, 3, 6, 9, 12. Eu estou adicionando, somando 3 a cada termo. Na PG, que é a progressão geométrica, a razão ela é multiplicada pelo termo anterior. Então, ó, observem aqui um exemplo de PG. Eu tenho 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e por aí vai, tá? O que está acontecendo? Ó? Eu pego o termo anterior e multiplico ele por 2. Eu estou dobrando o valor. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Eu vou dobrando. Tá? E essa razão não quer dizer que tem que ser sempre vezes 2. Não, pode ser vezes 5. Eu posso ter 1, 5, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, e por aí vai, tá? O que é importante entender é que na PG a razão multiplica o termo anterior. E aí, olhando lá na apostilinha de vocês, a semana 2, você vai ver resolver problemas que envolvam a soma dos termos de uma progressão geométrica. Então, ó, ele faz semelhante ao que ele fez na aula na semana 1. Ele faz uma revisão para você encontrar o termo de uma PG, que é o termo geral, né? O termo geral da PG. Esse termo geral da PG é dado por essa fórmula aqui, ó. É um pouquinho mais chata, mas vocês vão pegar, tá? Como que eu vou encontrar, se eu quiser achar o quinto termo, o 10º termo, seja lá qual for, eu vou usar a n, o enésimo termo, é igual ao primeiro, é igual ao primeiro termo, vezes a razão da PG, a gente chama de Q, tá? Ao invés de R, a razão da PG é o Q. Acho que está associado ao quociente, né? Para você obter ela, você vai ter que fazer o segundo termo dividido pelo primeiro. Então, a razão, ao invés de R, é representada pela letra Q. Elevado, né? E a gente tem a potência elevado a n menos 1. Tá? Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho, que vai envolver a potenciação. Ó, uma PG qualquer aqui no exemplo. Na primeira hora, 3. Na segunda, 9. Na terceira, 27. Observem que ele está triplicando, né? Está multiplicando por 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Qual será o valor, né? Qual será o valor dessa PG na 10ª hora? O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o 10º termo, ele vai ser o primeiro termo, que é o número 3, vezes a razão, que é de 3 em 3, elevado a 10 a menos 1. Tá? 10 menos 1, 9. 3 elevado a 9 vezes 3. Professor, como que eu vou achar? Eu tenho que fazer isso na mão? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes? Não, né? É muito trabalhoso isso. Ou você deixa representado, ou você utiliza aqui na calculadora científica, ó. Não sei se dá para vocês verem, mas eu não consigo aumentar o tamanho da minha calculadora aqui. Mas você coloca o 3, e aí você procura esse símbolo na calculadora científica de um x elevado a um y. Então, um x grande e um y pequenininho aí, correspondendo à potência. Tem calculadora que vai ter um acento circunflexo, tá? O chapéuzinho, né? O acento do chapéuzinho. Você pode clicar aqui, aí ficou, ó, 3 circunflexo 9. Ou seja, 3 elevado a 9 vai dar
19.683. Vezes 3 de novo, né? Porque eu achei esse valor aqui, ó. 3 vezes 9. Vezes esse 3, 59.049. Ok? Esse é o valor do 10º termo da PG. Depois, então vai vir esse exercício. Acha o 10º termo, acha o 5º, acha a razão, bem semelhante ao que a gente já fez. E aí, ao final, né, depois que você fizer essa revisão, você vai aprender a fazer a soma dos N termos de uma PG, tá? Também, semelhante ao que a gente já fez, é ficar somando aí os anteriores. Só que a fórmula é essa daqui, ó. A soma dos N primeiros termos de uma PG é SN é igual ao primeiro termo, vezes 1 menos a razão elevada ao número de termos. Então, você pega essa razão e eleva ela. É óbvio, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 a terceira. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é um número vezes ele mesmo 4 vezes. Então, é 5 elevado a 4. Então, esse N vai ser uma potência. Dividido por 1 menos a razão. Ok? Isso vai dar aí a somatória desses N primeiro termos. E aí é só fazer os exercícios, que é a aplicação imediata da fórmula. Tá? É só você ficar substituindo lá nessa formulinha. Tranquilo? Quantos exercícios são? 10 exercícios. Nem 10, 9. 9 exercícios aí para vocês fazerem para a semana que vem. Eu havia pedido para a turma da noite tentar fazer a semana 3, mas não precisa não. Façam só a semana 2 mesmo, pra gente, porque não vai dar tempo de fazer a semana 3. E aí na aula que vem eu explico essa próxima semana. Tranquilo, meu povo? Ok? Eu vou enviar para vocês, então, ao término da nossa aula, a correção lá no grupo da sala. Lembrando que é sempre bom vocês visitarem aqui o nosso aplicativo do Conexão Escola. Né? Lá no Conexão tem as videoaulas, tem as apostilas e tem o nosso chat, tá? Então, se puderem, por favor, ao final da aula, mandem um oi aí para mim no chat. Eu acho que hoje só tem aluno, não, tem 2 no segundo 3 e uma no segundo 2. Então, vou mandar aí. Quem está aí? E vocês me respondam aí no chat para poder marcar que a gente está utilizando. Gente, não esqueçam também da entrevista, lá, aquele questionário que vocês têm que responder. Tá muito importante que vocês respondam ele. Já fizeram? A Jéssica de Biologia ficou de entrar com vocês. Todo mundo já preencheu? Tá? Cadê o questionário? Eu vou colocar aqui, ó. O questionário me conta. Não, o questionário conta aí. Né? Você tem que entrar e conta aí como vão os seus estudos. É uma pesquisa do governo de Minas para saber como é que está o andamento das aulas. E é muito importante que vocês sejam sinceros aí ao responder esse questionário. Já fez, Isabela? Ana Luísa também já fez. Então divulguem aí para os colegas de vocês. É isso, meu povo. Bom final de semana, bom descanso. Façam aí as atividades da semana 2. Se tiverem dúvidas, me mandem aí pelo WhatsApp ou pelo chat do Conexão Escola. Daqui 5 minutinhos eu ponho a correção lá no grupo da sala para vocês. Ok? Bom final de semana. Até semana que vem. Tchau.